Olá, povo, eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Alberson Gomes e agora nós teremos uma aula do sétimo ano, na verdade, que será uma aula de ciência, certo? A nossa aula de hoje é uma aula que vai falar sobre uma coisa que para a gente tem uma importância e eu acho que pelas nossas últimas aulas vocês vão entender que para o planeta também tem uma importância, que é sobre calor. Hoje nós iremos entender a importância do calor, que a gente já conversou quando falou sobre camada de ozônio, sobre a atmosfera, e agora a gente vai entender um pouquinho como acontece essa transmissão de calor. Na verdade, essa aula é uma aula bem curtinha, mas ela é super necessária porque a gente precisa fazer essa ponte entre o calor que a gente conhece e como ele é transmitido, como é que a gente passa calor de um lugar para outro, como é que a gente passa calor na hora de fazer, sei lá, uma comida, na hora que a gente está sentindo essa sensação térmica de ficar mais quente, de ficar mais frio, como é que acontece essa transmissão de calor. E tudo isso vai ser visto na nossa aula de hoje. Então, espero que vocês aproveitem a aula, prestem bastante atenção e vamos lá na nossa aula de hoje. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre transmissão de calor. Então, aí, como definição, né, como a gente vai falar um pouquinho sobre condução térmica, né, e como definição, aí vai entender que a energia térmica é transmitida de uma partícula para outra partícula, né? Então, a gente vai entender que vai ser uma passagem, né? Não há transporte das partículas, há somente a transmissão de energia térmica. Então a gente vai entender que quando a gente falar de calor, a gente está falando sobre energia, né? Corpos condutores de calor e corpos isolantes térmicos, né? Que é esses corpos que vai fazer essa transmissão. E esse outro tipo de corpo, que é um corpo que no caso vai fazer esse isolamento, né? Então a gente vai entender um pouquinho sobre isso agora. Então aí é mais ou menos um exemplo, ó. A gente está tendo aí um tubo e aí está fazendo uma transmissão, né? Essa transmissão está acontecendo do frio para o calor. Isso quando a gente trabalha com temperatura é mais ou menos o seguinte, vamos tentar entender que a gente está num dia frio, né? Então está um dia frio, um dia chuvoso e aí entre esse dia chuvoso e o calor vai haver uma mudança de temperatura. Ela, por mais que aconteça de forma rápida ou devagar, ela vai sempre acontecer ou do calor para o frio ou do frio para o calor. Então aí está havendo uma condução, né? Então aí está aparecendo uma condução do frio para o calor ou do calor para o frio. Aí vai falar um pouquinho sobre convecção térmica, né? Que a definição é mais ou menos que a transporte de matéria, né? É um fenômeno que só se processa nos meios fluidos, né? Então aí, ó, a gente já vai entender que esse fenômeno que a gente vai chamar de convecção térmica, né, só vai acontecer quando tiver em alguns meios fluidos, que vai ter um exemplo agora, se não me engano, para entender um pouquinho sobre isso. O que é que acontece aí, ó? Vamos lá, a gente meio que colocou aí ligou aí o fogo, né, nesse tubo. E aí está acontecendo uma transmissão. Como é que está acontecendo essa transmissão? Eu estou aquecendo o fundo, né, o fogão, ou aí o que eu estiver utilizando para fazer esse aquecimento. E aí está fazendo uma transmissão, né? Está começando a aquecer embaixo. E aí está indo do quente, aí está tendo um ambiente frio, né? Vamos supor que a água esteja em temperatura ambiente. E aí ela vai começar a aquecer, né? Então está acontecendo uma transmissão, está acontecendo uma passagem da água que estava fria. Ela recebeu calor e esse calor fez com que toda a água ficasse quente, né? Então aí é como se fosse um transporte de energia, né? Estava a temperatura ambiente, ela foi aquecida e aquela temperatura que estava ambiente ficou quente, ficou calor. Então aí a gente vai ter o recipiente que vai ficar quente, a gente tem a água que vai ficar quente, a gente tem aí o ar, né? O gasoso que vai sair dessa água, que vai ser um vapor quente também. Então aí a gente está vendo mais ou menos o exemplo de como é que isso acontece. Agora vamos falar um pouquinho sobre irradiação térmica, né? Como definição, né? Não há contato físico entre dois corpos, né? Ocorre por meio dos denominados raios infravermelhos, que são ondas termoeletromagnéticas, né? E aí a gente vai entender que ocorre principalmente no vácuo. Aí você vai dizer, como é que isso acontece? Como é que não precisa tocar num outro corpo? Como é que não existe o toque? A gente agora vai ver o exemplo de como isso acontece. Então, olha só, olha aí que exemplo bem prático, né? A gente ligou um fogo, uma fogueira, um fósforo.
você não precisa tocar no fogo para perceber que aquela superfície ali vai estar quente, né? Então ali, ao me aproximar, vai haver ondas infravermelhas e essas ondas vai fazer com que esse calor, essa sensação térmica chegue a mim sem eu precisar tocar nela, né? Então a gente já está vendo aí mais ou menos esse terceiro exemplo. Então aí a gente vai só entender como é que uma aplicação de transmissão de calor, né? Então a gente vai entender mais ou menos como é que isso acontece agora, que esse exemplo que é um exemplo muito massa e muito simples, né? Que é um exemplo de uma garrafa térmica, né? Vamos lá, ó. A gente vai ter uma tampa, né? Que vai fazer o isolamento da garrafa de possíveis correntes de convenção, tipo assim, que não haja nenhum tipo de corrente, né? Então vai estar preso, né? A gente vai ter o vácuo, que evita trocas de calor por condução, tipo assim, não vai haver nenhuma troca de calor, tipo, não vai ter uma troca, né? E aí tem paredes espelhadas que evitam trocas de calor por radiação. Então o que está acontecendo? A gente está usando aqueles 3 exemplos que a gente viu em um só. Quando vocês pegam uma garrafa de café, um exemplo, se você abrir a garrafa de café, você vai ver que a parte interna da garrafa de café ela é espelhada, né? Esses espelhados evitam a troca de calor por radiação, não vai acontecer. Esse vácuo aí, né, que vai prender tudo, ele faz com que esse calor não aconteça por condução, tipo, que não seja conduzido. E a tampa vai fazer um processo com que não vai passar nenhum tipo de corrente, e aí não tem como essa temperatura mudar. Então, se você coloca uma água quente lá e você fecha, e não tem nada passando nessa tampa, está totalmente vedada, o que é que vai acontecer? Não vai existir de forma nenhuma uma mudança de temperatura. Está quente, vai permanecer quente. E fazendo assim, ó, para voltar para mim, ó. Fica bem maravilhoso isso, né? Você precisa ver como é que acontece nos bastidores, quando eu quero que ele faça alguma coisa que fique fazendo um movimento com a mão aqui, bem aleatório. Então, olha só, foi uma aula curtinha, não foi? Mas você percebeu que por mais que a aula foi pequena, a gente conseguiu entender um monte de coisas sobre esse calor, como ele é transmitido, como acontece a corrente, quando acontece essa questão de infravermelho, que você não precisa tocar para saber que a superfície está quente. Então, essas 3 partes que a gente acabou de ver juntos, né? Elas vão nos ajudar na compreensão do calor. Então, eu preciso entender aí como é que acontece essa transmissão de calor, né? Então, vai acontecer aí através de uma condução térmica. A gente fez o exemplo lá para vocês verem que essa condução pode ser do frio para o calor, do calor para o frio. Aí entender um pouquinho sobre convenção térmica, né? Que é o fenômeno que acontece por meio de fluidos, né? Quando a gente vai entender aí que o fluido ele vai fazer todo esse processo de eu vou pegar um calor e vou deixar outra coisa com esse mesmo calor nessa passagem do quente, do calor. Que aí a gente deu o exemplo do fogareiro lá ligado, aquecendo a água. E depois a gente viu um pouquinho sobre radiação térmica, né? Que é quando a gente começa a compreender que aquilo ali é quente sem precisar tocar. Vai acontecer sem toque de corpos, né? Vai acontecer através dos raios e das ondas eletromagnéticas através dos raios infravermelhos, né? Depois a gente viu um exemplo dos 3, que é a garrafa térmica, né? Compreendendo como é que aquela água que está ali quente vai permanecer quente. E aí a gente começou a entender agora um pouquinho mais sobre transmissão de calor. Então a nossa aula de hoje ela tinha como intuito fazer com que você entendesse essas partes, né? Então o questionamento agora é, se você não entendeu direitinho, dá uma pausa, faz a anotação do que a gente conversou através dos slides, volta para o final da aula e aí tenta achar exemplos de cada uma dessas partes que a gente entendeu sobre situações de calor, sobre transmissão de calor, como irradiação, como convenção ou como a condução, que são as 3 formas que a gente viu aí de transmissão de calor. E aí eu garanto que quando você fizer exemplos disso, pesquisar um pouquinho na internet ou até dentro de casa mesmo, verificar como acontece essa transmissão, você vai começar a perceber que está mais fácil a compreensão de transmissão de calor. Então o nosso intuito era basicamente esse, um exemplo. Se a gente pegar um ferro, eu vou ter aí a transmissão, vou estar entendendo que está vindo aí uma energia através do cabo, que está transformando a energia elétrica numa energia térmica. Eu vou ter a superfície quente, que estava frio vai ficar quente. Então aí eu vou entender que isso aí é uma convenção. E aí essa convenção é o aquecimento. O ferro estava frio, ficou quente. A condução vai ser através do fio, né? Eu estava tendo aí uma energia elétrica que vai se transformar em energia térmica. Houve aí uma passagem de energia. E aí, quando eu quiser compreender em radiação,
eu vou compreender que se eu chego com a mãozinha perto do ferro, antes mesmo de tocar, eu vou ver que aquela região está aquecida. O que é que está chegando, aquecendo a minha mão? Os raios infravermelhos. Então aí a gente começa a compreender um pouquinho mais sobre calor, né? Então a nossa aula de hoje era essa. Qualquer dúvida você vai deixar nos comentários ou perguntar ao seu professor de ciência, mas eu garanto que você, se estudar mais um pouquinho, você vai começar a compreender cada parte que a gente começou a conversar sobre calor, sobre transmissão de calor. Então é isso, fiquem bem e até a próxima aula.